A pessoa não gosta de você? Bom, assista esse vídeo então para entender e lidar melhor com essa situação. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Burigato. E nessa aula eu quero falar, sobre essa questão de alguém não gostar de você. E sejamos honestos, tá? A primeira coisa que talvez venha na tua cabeça ou que você queira esbravejar é que você não tá nem aí pra isso. Olha, dá pra chegar nesse nível de não estar nem aí, na verdade, até a nossa meta, e vou falar sobre isso. Só que entenda, há uma construção necessária para se fazer isso. Senão vai parecer que você apenas está sendo uma criança que está esbravejando porque alguém não gosta de você. E isso é ridículo e todo mundo percebe. Então não faça isso, tá? Essa é a primeira coisa. Então vamos lá. Na verdade a primeira coisa não é... Eu nem ia falar isso exatamente agora, mas vamos lá, né? Qual que é o ponto fundamental, então, primeiro? Beleza, alguém não gosta de mim, tá? E isso pode ser em qualquer situação, de certa forma, né? Alguém não gosta de mim. Vamos lá. É normal você se incomodar, não finja, não minta, porque isso fica feio, você reprime aquilo, tá? E as pessoas percebem. E é normal você se incomodar. Vamos entender primeiro por que isso pode acontecer? Bom, entenda, nós somos criaturas sociais. Tá? Tanto que se você parar para analisar, se você tivesse que catalogar ali, sei lá, a porcentagem de pensamentos que você tem durante o seu dia, você veria que 90% pelo menos dos seus pensamentos estão vinculados a outras pessoas, tá? De alguma forma ou de outra. Então somos criaturas sociais, dependemos das outras pessoas. Imagina, se a gente nasce e não somos cuidados, a gente morre, a gente não tem a capacidade de se cuidar. Então tudo isso está de fato intrínseco à nossa natureza, tá? Somos criaturas sociais, não é? Logo, é natural que a gente se incomode, sinta aquela pontadinha, aquela angustiazinha quando percebemos que alguém não gosta de nós, ou quando alguém de fato fala aquilo, ou quando alguém age daquela forma e tudo mais, né? Então, primeiro é isso, dependemos, somos criaturas sociais. Uma outra questão profunda em relação a isso, não é? É que quando alguém não gosta da gente, de cara, a gente pensa sobre o que falta em nós. Talvez a gente não consiga traduzir isso de forma tão clara, né? Porque a gente até já, talvez reaja, talvez já xingue de volta, ou coisas nesse sentido. Mas por que incomoda? Porque inclusive ativa essa raiva na gente, não é? Porque muitas vezes a gente é confrontado com a nossa insuficiência, certo? Então imagina, quando alguém não gosta de mim, é porque falta algo em mim que faz com que aquela pessoa não goste de mim. Então, primeiro, o que eu tô fazendo aqui? Fazendo essa análise dessa sensação, dessa angústia, né? E pra gente lidar melhor. Então é normal, tá? O que eu quero dizer, e por que até essa análise é importante? Para que você não se sinta uma pessoa fraca, incompetente, frágil, só porque você se incomodou por alguém não gostar de você, tá? Então aquela pontadinha era natural. Então tem esse lado, dependemos, somos sociais, tem essa questão da própria insuficiência. Uma outra questão também, que digamos assim, se traduz, né, se você refletir melhor sobre esse incômodo, né, é porque a partir do momento que alguém não gosta de mim, né, biologicamente, imagine lá atrás, né, quando, enfim, estávamos numa selva, certo? Uma floresta e tal. Bom, se alguém não gostava de mim, né, eu sofria muito. Primeiro, essa pessoa não me protegeria, certo? Um risco. E somos criaturas sociais, precisamos de um do outro, né? É justamente essa a nossa maior força, não é? E ainda por cima, eu não teria essa proteção, certo? Não teria ali uma previsibilidade do comportamento daquela pessoa, tá? E ainda então, logo, correria risco na mão dela. Então veja bem, a pessoa não é que ela sai do não me proteger para o neutro, ela sai do não me proteger para o risco, certo? Então qual que é o ponto aqui, né? E a gente poderia se aprofundar em cada uma dessas coisas muito mais. Mas de cara, o que eu quero fazer é, calma, relaxa. Você não é tão idiota assim quanto você pensa, só porque você se importou, né, com a questão de alguém não gostar de você. Então, se você se chateou com alguma coisa banal, ou aparentemente banal, tá? Se você tentar pular, falar assim, nossa, que idiotice, por que eu tô me importando com isso? E pular pro dane-se, vai soar falso. E pior, né? Você vai olhar, muitas vezes, e aquilo vai te machucar ainda mais quando alguém que você se importa fizer isso com você, né? Por quê? Porque você já está vindo de uma linha onde você nunca lidou com essa sensação angustiante de ser rejeitado, né, por alguém, tá? Então essa é a primeira coisa, é normal sentir esse incômodo, é normal sentir essa angústia, tá tudo bem. E essa é a primeira análise que você de fato precisa fazer para que você entenda e consiga se comunicar dizendo, tá, mas calma aí, eu vivo num ambiente diferente. Então aquela pessoa, ela não pula mais do me proteger pro risco, porque eu nem lido com ela. Aí você vai criando uma construção para você sair dessa angústia, tá?
Então, essa é a primeira camada de análise necessária para quando a pessoa não gosta de você e sobre o que você deve fazer. Não é pular e dane-se. Não, isso é feio, falso. E aí sim você se enfraquece, tá? Uma outra questão também é que é extremamente, talvez nem muito dita, né? E talvez nem muito refletida, que é a seguinte: rejeição é seleção. Rejeição é seleção. Ou seja, imagine, né? Nós não somos capazes, tá, de lidarmos e de estarmos conectados com todas as pessoas. Inclusive, isso é tão importante de se entender que hoje, principalmente com as redes sociais e tal, aliás, por causa delas até talvez, né? Nós nos preocupamos muito mais com o número de pessoas que me seguem, que curtem minhas fotos e blá blá blá, do que com a conexão real que eu tenho com as pessoas, né? Só que veja bem, você verdadeiramente se sente mais bem visto, você se sente mais bem cuidado, vamos ser honestos, você se sente mais feliz com essa troca? Eu tenho certeza que não, tá? Por quê? Porque, obviamente, tá? Isso não faz bem, né? É muito volátil. A gente poderia até explicar, mas eu acho que é um pouco óbvio, não vou entrar nessa linha de raciocínio agora, até para não ficar tão longo, mas o ponto fundamental é que rejeição é seleção, né? Então, a partir do momento que nós não conseguimos nos relacionarmos com todas essas pessoas, nós buscamos atalhos para que a gente consiga se relacionar com as pessoas que vão gerar o melhor efeito benéfico na nossa vida, tá? Então talvez as pessoas que mais pareçam com a gente, que mais tenham os mesmos valores e tudo mais. Por isso diversos gatilhos, quando a gente fala sobre as pessoas gostarem de nós e não sei o que lá. Hoje mesmo, né, a aula que eu gravei que vai ao ar na próxima semana no treinamento Arte da Sedução, Entre no Espírito Deles. E é uma aula onde eu explico justamente como que você cria esse laço profundo de conexão com a pessoa a partir, digamos assim, de estratégias, de ações, de uma base onde a pessoa se sente muito, muito próxima de você, né? E você, digamos assim, então você trabalha com esses atalhos, tá certo? Para que as pessoas gostem mais de você, não é? Então, qual que é o ponto? A gente já faz isso um pouco que naturalmente, não é? Então, quando há a rejeição, a gente, mais uma vez, talvez não resolva essa parte inicial que eu falei, e aí caia nesse limbo, certo? Mas, ao mesmo tempo, também a gente foque na seguinte palavra, rejeição. Eu fui rejeitado. Essa pessoa não gosta de mim porque eu fui rejeitado e não sei o que lá, né? Só que a partir do momento que você começa a encarar a rejeição como seleção, você começa a entender coisas que você não entende quando você apenas foca na rejeição. Ou seja, quando a gente foca na rejeição, para até trazer um pouco mais de didática nisso aqui, quando a gente fala, né, em concretude, aliás, quando a gente fala da rejeição, a gente pensa no quê? A gente pensa no que falta na gente. Puta, eu sou, sei lá, e você começa talvez se punir pela sua aparência física, pelas suas capacidades intelectuais, você vai focando tudo no que falta em você. Ah, puta, eu tô acima do peso, sou baixinho, sou não sei o que lá, sou feio, bababá. Você vai focando em tudo que você acredita não ter e que a rejeição confirma. Então, olha só, se alguém não gostou de mim, eu automaticamente começo a olhar pra mim de um ponto de vista muito julgador, conecto essa rejeição com isso e cravo, né? Sou feio, sou isso, sou aquilo outro e blá blá blá. E aí eu caio no limbo de novo, certo? Mas a partir do momento que eu tenho uma outra compreensão, que eu olho pro seguinte, mas peraí, rejeição é seleção. Logo, se é seleção, o que na verdade não há conexão entre eu e essa pessoa que me rejeitou ou que não gosta de mim? Agora fica muito melhor a sua análise. Então veja bem, você já lidou com a análise mais instintiva. Agora você vai lidar com uma análise profundamente psicológica no sentido daquela necessidade social que temos, do relacionamento e, claro, do quanto aquilo confronta a gente com o nosso ideal. Ou seja, eu começo a olhar para a rejeição não com ela, com um ideal julgador me colocando para baixo. Não, eu começo a olhar, inclusive até tem um vídeo no meu canal que eu explico um pouco mais isso, né? Que é o que os homens ou as mulheres não entendem, acho que é o que os homens não entendem sobre as mulheres, ou as mulheres não entendem sobre os homens. Eu vou colocar em algum lugar aqui, tá? Assista esse vídeo, inclusive, muito importante, né? Então acontece que, ao invés de olhar para o ideal julgador, como eu explico nesse vídeo, o que vai acontecer é que você vai baixar esse ideal e, na verdade, você vai olhar de forma mais humana para vocês dois, entendendo o que não é compatível, certo? Então, peraí. Se eu não consigo lidar com todo mundo, eu vou ter que escolher. Logo, da mesma forma que eu sou rejeitado, eu rejeito. E aí, a partir do momento que eu abro para mim essa possibilidade, eu entendo que eu também rejeito, certo? E logo, eu entendo que as pessoas também vão rejeitar. E aí, a partir do momento que eu rejeito, eu também não tenho essa... Por exemplo, você vai rejeitar alguém e você vai ver que, vamos supor, se você conseguisse escrever, né? Imagine, você foi rejeitado, escreva o que você achou, tá? Veja quanta punição tem ali.
você rejeitar alguém, veja se tem essa mesma punição. Provavelmente não. Sabe o que provavelmente você vai escrever? Puta, ela é uma pessoa legal, ela não sei o que lá. Pô, eu acho ela bababá, mas caramba, não bateu. Olha que peso diferente, né? Então, quando talvez você seja rejeitado, você se joga no chão. E quando você rejeita alguém, não é todo esse peso. Então, por que você acha que a outra pessoa também está dando esse peso todo que você está dando, né? Logo, mais uma vez, você traz consciência para esse processo. Você não simplesmente abandona aquilo, você traz consciência para esse processo, certo? E para concluir, uma coisa que é um texto, eu vou até deixar o link aqui na descrição, um texto que eu escrevi há muito tempo atrás, mas um dos textos mais importantes, mas enfim, um texto muito importante que eu escrevi lá atrás, que ele é baseado na seguinte frase, ó: certas pessoas não gostarem de você é o melhor elogio que elas podem te dar. Essa é a base até do que, digamos assim, se torna ou deve se tornar, tá? O que geralmente as pessoas pulam de cara, né? Ou seja, quando alguém não gosta de mim, não tô nem aí, blá 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 blá. Não. Você vai fazer toda essa construção, toda essa análise que vai ficando cada vez mais inteligente, né? Inclusive, já falei, se você ainda não assistiu, assista enquanto está no ar. A aula Como Amadurecer Sua Personalidade e Seus Relacionamentos. Uma aula do portal que está disponível por enquanto aqui no meu canal. Assista essa aula, porque ela vai te dar muita força, muito amadurecimento de verdade. Beleza? Assista essa aula, tá? Fazendo então essa construção, que faz parte do amadurecimento e vai ficando cada vez mais fácil, você vai ver que daqui a pouco você vai ter tanta força interior em relação a esse dilema que você está conseguindo resolver dentro de si, que quando alguém não gosta de você, você de fato não se incomoda tanto. Né? Diferentemente de quando somos adolescentes, que uma rejeição é como se o nosso mundo acabasse. Mas quando a gente já está mais maduro, a gente na verdade olha e fala assim, entendi, tal, que pena, tal. Leva muito mais na boa, né? Por quê? Não é só porque a gente encascou, né? Tá mais casca grossa, não sei o que lá, não, é porque a gente foi resolvendo essas questões, foi amadurecendo a nossa personalidade. E o que eu tô te dando aqui são ferramentas para isso, tá certo? E aí você conclui, quando você olha para alguém e de fato, talvez te incomode, talvez você até olhe, o que essa pessoa é para me rejeitar ou coisas nesse sentido, ou para não gostar de mim, você na verdade percebe que é o melhor elogio que elas podem te dar, porque elas são totalmente diferentes de você, certo? Ou seja, talvez você, não sei, vamos pensar que a política, muita gente da política usa muito desse argumento, não é? Que é um grande elogio aquela pessoa de tal corrente política me criticar, porque quer dizer que eu sou diferente dela, né? Então tem essa linha também de você raciocinar. Só que olha só os passos que você tem que chegar para que de fato você compreenda aquilo, certo? Então, verdadeiramente, muitas pessoas vão te rejeitar por muitas coisas, porque elas não têm capacidade de amar, porque elas não têm capacidade de valorizar, porque elas têm traumas nas vidas delas, por uma série de questões. E verdadeiramente, o melhor elogio que elas podem te dar é sair da tua vida, porque talvez elas mesmas saibam que elas são inferiores a você, que se elas entrarem na sua vida, elas vão causar problemas, tá? Só que é óbvio, né? Não é gostoso passar por isso. Não é gostoso você ter que lidar com esse tipo de sensação. Mas se torna muito mais fácil quando você faz toda essa análise. Beleza? E aí? O que acontece quando alguém não gosta de você? Me deixe saber nos comentários, se inscreva no canal e curta o vídeo, inclusive, para saber de conteúdos novos, de promoções e tudo mais, né? Para você não perder, inclusive teve uma recente e uma galera perdeu aí, não é? Então se inscreva, deixe o seu like para você ser avisado sempre. E, como eu sempre digo, mais poder, mais controle, grande abraço. Até a próxima #AulaDoBrigado.